é o da senhora Maria da Glória Costa Reis, uma senhora professora aposentada que dedicou sua vida à edição de um jornal, um jornalzinho, tiragem de 200 exemplares, que circulava entre os presos, igrejas, fórum da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Dona Maria da Glória, em um editorial, ousou classificar como inaceitáveis as condições de carceragem dos presos locais. Sem citar qualquer nome, cargo específico, apenas uma crítica genérica. Uma situação conhecida, notória de todos nós, nos mais afastados rincões desse país e nas principais cidades. Dona Maria da Glória foi processada criminalmente e condenada a 4 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços, mas em nome da lei de imprensa essa condenação. Isso por crime contra a honra do magistrado responsável pelo sistema de supervisão dos presos locais. Essa sentença, Excelências, é de janeiro de 2008, é bastante recente. Além da imprensa, está violando diretamente a liberdade de manifestação e opinião das pessoas, do povo, não do jornal, não do diretor do jornal, como dizia o nobre advogado que me antecedeu. O direito penal, nestes casos e desta forma, com essa lei, ele tem servido como instrumento de intimidação, tem servido como instrumento de ameaça, tem servido para calar comunicadores sociais quando se manifestam sobre violações de direitos humanos, quando se manifestam sobre temas de interesse público e que, às vezes, algum agente não tenha tanto interesse assim naquela manifestação. Aqui não é somente o direito de informar, mas o direito de receber informação. O direito de receber informação de fontes plurais, de vários jornalistas, de vários veículos, de forma que a opinião do indivíduo seja formada a partir das fontes as mais variadas possíveis. É, portanto, o direito do indivíduo conviver numa sociedade que assegure essa pluralidade. E aqui, independentemente do papel que essas opiniões exerçam ou tenham para a formação de uma opinião pública, para a formação de uma vontade popular. Porque aqui a restrição à manifestação do pensamento viola a dignidade humana, viola a autodeterminação individual, viola o direito de expressão, viola o direito das pessoas refletirem por si mesmas, viola o direito dessas pessoas de contestarem as opiniões alheias. O que a Associação Brasileira de Imprensa gostaria de registrar aqui é que o restante da lei, que não foi expressamente indicada como inconstitucional, não deve prevalecer, não deve ser mantida. A Procuradoria-Geral da República defendeu a revogação parcial da lei de imprensa. O objetivo final de propiciar o ambiente necessário para o desenvolvimento de um Estado democrático de direito maduro, formado por cidadãos conscientes em instituições sérias, é necessário que o ordenamento jurídico forneça os meios para se garantir a autonomia pública, dando especial proteção ao direito coletivo à informação, em equilíbrio com a autonomia privada, protegendo-se a livre expressão do pensamento e a livre difusão das informações. Uma democracia amadurecida apresenta padrões elevados de livre fluxo de informações e de proteção à intimidade das pessoas, como corolário da dignidade da pessoa humana. Portanto, para que essa Corte Constitucional possa garantir o exercício da cidadania ativa e, por via de consequência, fomentar a participação do cidadão no cenário jurídico-político, deve-se estabelecer com clareza que a proteção à intimidade e à vida privada também são levadas a sério, assim como o direito à informação. Depois das defesas, durante a análise da DPF 130, o principal ponto de discordância entre os ministros era se a Corte decidiria pela revogação total ou pela revogação parcial da lei de imprensa. A principal preocupação dos ministros foi com relação à regulamentação do direito de resposta. Não basta ter uma imprensa livre. Em primeiro lugar, é preciso que ela seja suficientemente diversa e plural, de modo a oferecer os mais variados canais de expressão de ideias e pensamentos aos mais diversos segmentos da sociedade. Em segundo lugar, é preciso que essa salutar e necessária diversidade da imprensa seja plena a ponto de impedir que haja concentração. Situações como as existentes em algumas unidades da nossa federação
em que grupos hegemônicos dominam quase inteiramente a paisagem audiovisual e o mercado público de ideias e informações com fins políticos, não é nada positivo para a formação da vontade pública e para a consolidação dos princípios democráticos. Em outras palavras, a concentração de mídia é algo extremamente nocivo para a democracia. Estamos vendo a imprensa apenas sobre a ótica institucional e, especialmente, nós estamos vendo a imprensa quando confrontada com o Estado ou pelo exercício por agentes públicos das suas funções. Mas a imprensa pode ser destrutiva não apenas em relação a agentes públicos. A imprensa pode destruir vidas de pessoas privadas, como nós temos assistido nesse país. Eu vejo esse tratamento especializado como um importante instrumento de proteção ao direito de intimidade e úteis para coibir abusos não tolerados pelo sistema jurídico. E, mais uma vez, volto a frisar, não apenas em relação a agentes públicos. Eu entendo que a liberdade de expressão deve ser a mais ampla possível no que diz respeito a agentes públicos. Mas tenho muita reticência em admitir que o mesmo tratamento seja dado em relação às pessoas privadas, ao cidadão comum. A ministra Ellen Grace também fez ressalvas. Ela pediu a manutenção de artigos que prevêem penas específicas para jornalistas. Não enxergo uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal que pudesse permitir, em nome do resguardo de apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos esforços de efetivação de todas as garantias individuais. Entendo, com todo respeito e admiração à visão exposta pelo eminente relator, que a inviolabilidade dos direitos subjetivos fundamentais, sejam eles quais forem, não pode ser colocada na expressão adotada pelo eminente relator num estado de momentânea paralisia, para o pleno usufruto de apenas um deles individualmente considerado. A ideia de calibração temporal, ou proposta por Sua Excelência, representaria, a meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais, à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra de terceiros. É de todos bastante conhecida a metáfora que se faz a respeito da busca tardia pela reparação da honra injustamente ultrajada, esforço correspondente àquele de reunir as plumas de um travesseiro lançadas do alto de um edifício. O último ministro a votar, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na época do julgamento, ministro Gilmar Mendes, defendeu que os artigos da lei que tratam do direito de resposta deveriam ser mantidos. Nem preciso dizer, é tão evidente que a desigualdade entre a mídia e o indivíduo é patente. A desigualdade de armas de que se cuida. É evidente. Nem é preciso dizer. Se alguém já tentou exercer o direito de resposta, sabe quão difícil é isso. Muitas vezes vem a destempo, quando os fatos já caíram no ouvido completo. Ou tente negociar com um órgão de mídia o direito de resposta. Para correção de fato, não se consegue. Tem-se dificuldade. Quando às vezes se consegue uma contemporização, é uma carta de leitor. A importância do direito de resposta, com a alçada constitucional desde 1934, tem que ser enfatizada no plano institucional, com disciplina adequada, com punição adequada para aqueles que não o garantem. O que diz Manuel da Costa Andrade sobre esse assunto? Noutra perspectiva, não pode desatender-se a manifesta e desproporcionada desigualdade de armas entre a comunicação social e a pessoa eventualmente ferida na sua dignidade pessoal. Sempre colocada numa situação de desvantagem, desvantagem absoluta. Os meios de comunicação social, sobretudo os grandes meios de comunicação de massa, configuram hoje instâncias ou sistemas autônomos, obedecendo a políticas próprias e cujo desempenho dificilmente comporta as irritações do ambiente, designadamente as da voz e dos impulsos do indivíduo.
Durante a leitura do voto, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo na época, citou o caso da escola base em São Paulo. A história que, em 1994, chocou o país era, na verdade, um equívoco dos veículos de comunicação. A imprensa divulgou que os donos da escola teriam abusado sexualmente de crianças, quando, na verdade, o inquérito policial foi arquivado por não haver indícios de que a denúncia teria algum fundamento. O resultado do exame do Instituto Médico Legal foi inconclusivo e as lesões encontradas poderiam ser atribuídas tanto à violência sexual como a outros problemas, inclusive problemas intestinais. A investigação sobre o caso foi capaz de afastar todas as suspeitas. Se os veículos da mídia não explicitavam sua parcialidade, ao menos produziam manchetes sensacionalistas que colaboraram para a execração pública dos donos e sócios da escola. Vários jornais, revistas publicaram, TVs divulgaram aqueles fatos. Resultado trágico. Houve suicídios, destruição da instituição. É um caso trágico que nos envergonha a todos e que mostra, inclusive, a insuficiência dos meios jurídicos contra este tipo de insânia. Necessidade de intervenção do Estado. Criação de mecanismos sérios, rápidos, expeditos para não permitir esse tipo de abuso. Porque a ordem constitucional não convive com isso. Nós não podemos cair na fórmula acaciana de que há a reparação. Como reparar um dano como este? Como buscar reparação patrimonial para este tipo de abordagem? Que reparação patrimonial é possível num caso como este? Quando a legislação teria que proteger, dar direito de resposta imediata, medidas cautelares prontas, e não mandar essas pessoas para um quadro civil com ações indenizatórias. Falar que a intervenção do legislador aqui é indevida me parece um absurdo completo. O ministro Marco Aurélio votou pela total improcedência da ação ajuizada contra a lei de imprensa. Defendeu que o Congresso Nacional deveria aprovar uma nova lei que substituísse a lei de imprensa de 1967. Em todas as democracias modernas, existe um conflito clássico entre dois valores fundamentais: o direito à informação de um lado e os direitos ligados à personalidade do outro. As constituições resolveram o dilema conferindo primazia ao primeiro termo em nome do interesse público. Como contrapartida, criaram as constituições mecanismos para reparar excessos cometidos no livre exercício da imprensa. Eu não posso, a não ser que eu esteja a viver em outro Brasil, dizer que nossa imprensa hoje é uma imprensa cerceada, presente a Lei 5.250. Digo e sou um arauto desse fenômeno, que nós temos uma imprensa livre. Agora, claro, sem que se reconheça direito absoluto, principalmente considerada a dignidade do homem. Homem público ou privado, pouco importa. A dignidade há de ser mantida. Deixemos a carga de nossos representantes, dos representantes do povo brasileiro, a edição de uma lei que substitua essa, sem ter-se, enquanto isso, o vácuo, como disse, que só leva a Babel, a bagunça, a insegurança jurídica, sem uma normatização explícita da matéria, inclusive quanto ao direito de resposta. Veja no próximo bloco o significado da decisão do Supremo para a democracia e para o livre acesso à informação no país.